Amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Aqui quem vos fala é o diácono Daniel Silva, para o canal Irmãos Barros. Deixar uma palavra para você nesta tarde sobre o tabernáculo. O tabernáculo revela muito mais do que nós imaginamos. Em Hebreus capítulo 8, versículo 5, a palavra do Senhor diz que a sombra das coisas futuras, fala da sombra das coisas futuras. Está falando que as coisas que aconteceram no Antigo Testamento, elas são sombra para o futuro, elas refletem no futuro. Não há o que se falar em Antigo Testamento anular o Novo Testamento. Isso é fora de cogitação. No Antigo Testamento, Deus, conversando com Moisés, Deus falou que gostaria muito de habitar entre o povo. Numa linguagem antropomórfica, Deus é tão maravilhoso que, mesmo sendo Deus, mas ele decide habitar no meio do seu povo. Ele disse, assim como a galinha junta os seus pintinhos, assim gostaria eu de cuidar de vós. Dentro dessa análise, Deus é tão maravilhoso e pede um lugar para habitar. E o tabernáculo é chamado o lugar, o Beit HaMikdash, o local adequado onde Deus desceria e manifestaria a sua glória. Quero lhe falar de alguns segredos desse tabernáculo que são sombra para o futuro. Vou lhe provar que ele aponta muito mais para o futuro do que se imagina. Logo na porta do tabernáculo havia 4 cores muito significativas na porta do tabernáculo. O azul significa filho do homem. O púrpura significa rei. Aleluia. O linho fino significa que ele, mesmo sendo homem, era 100% Deus e sem pecado. E o escarlata, que é o vermelho, nem precisava lhe falar, o sangue de Jesus que purifica de todo pecado. Contudo, já na porta do tabernáculo tinha uma indicação que apontava para Cristo. Isso não é maravilhoso? Com certeza, a palavra de Deus é maravilhosa. Quem tivesse a oportunidade de passar da porta do tabernáculo era banhado por um lençol de linho fino, de ponta a ponta, sem emenda. Significa mudança de vida. Ninguém que adentre a um relacionamento com Deus vai ter continuidade se não houver mudança de vida. As colunas do tabernáculo eram aproximadamente 2,70 a 3 metros de altura. O segredo está em saber que quem está do lado de fora jamais vai vivenciar o que as pessoas passavam lá dentro. Isso é para você que está fora da igreja, para você que está desviado do evangelho do Senhor. Não tem problema, não estou indo para a igreja, está curtindo a sua rotina, tudo bem, mas você jamais vai sentir o que as pessoas estão sentindo dentro da congregação do Senhor. Muito cuidado, volte para o Senhor. Quem passasse pelo lençol de linho fino, que era a segunda etapa, dava de cara com o altar do sacrifício. E aí, 2 coisas tinham que acontecer. A carne deve morrer para o sangue purificar. Mudança de vida, mais uma vez. E essa muito mais séria, porque tem gente que aceita Jesus e continua com os mesmos vícios, os mesmos desejos, as mesmas paixões, não é verdade? Então aqui Deus está cobrando um estritamento no relacionamento. Do lado esquerdo estava a pia de bronze. Esta o sacerdote usava para lavar suas mãos e seus pés, as 2 únicas partes que estavam nuas diante de Deus. Significa a autoanálise, é o poder de autotutela administrativa, aquele poder que analisa os próprios atos e cura os atos defeituosos, e aí está falando ainda de mudança de vida. Quem tivesse a oportunidade de passar adiante de tudo isso, conseguiria chegar muito próximo do Santo dos Santos, onde estava Aron HaKodesh, a Arca da Aliança, a presença de Deus. Fica para você, meu amado, essa reflexão. Para chegar bem pertinho do Senhor é necessário muito mesmo mudança de vida. Renunciar ao mundo e se dedicar a Deus totalmente. Saia do muro. Existe até uma história em dizer que o homem estava em cima do muro e um diabinho do lado esquerdo e um anjo do lado direito. O anjo chamava ele, chamava todo o tempo o seu nome, mas o diabinho ficava calado. E o homem perguntou, diabinho, por que você não me chama? E ele falou, porque o muro é meu. Então, para você que está sob o muro, tome uma decisão neste dia. Aceite Jesus como Salvador. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 10, versículo 9, que se com a tua boca confessares, no teu coração creres e não duvidares que Jesus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A paz do Senhor Jesus, tenha uma boa tarde, em nome do Senhor.